Fala galera do Raio X Garage, estamos aqui hoje no Hotel Gran Mercury, viemos para a coletiva de imprensa da Anfávia. Então vamos aí ver o que rolou na coletiva e nesse almoço e depois a gente finaliza aqui, vai daí. Bom, antes de entrar no desempenho em si, na carta da Anfávia vocês podem ver que nós estamos inaugurando um novo tipo de informação também do setor de máquinas agrícolas e rodoviários. Estamos agora fornecendo os dados estatísticos de vendas no mercado interno por potência de cada uma dessas máquinas. Eu acho que é algo bastante importante, porque na área agrícola, por exemplo, não importa apenas a quantidade de máquinas, mas também a potência adicionada no campo pelo somatório das máquinas. Então nós achamos que é uma informação bastante relevante. Bom, licenciamento total de autoveículos. Tivemos um desempenho em termos numéricos bastante negativos, com quedas de 31% sobre dezembro, sobre janeiro do ano passado 38,8%, mas nada que nos surpreendesse, até porque na coletiva passada nós já havíamos alertado que nesse primeiro trimestre, nesses primeiros 3 meses, nós teríamos efetivamente quedas relativas bastante mais altas do que a previsão no fechamento do ano. Eu lembro que aqui na área de automóveis e comerciais leves, por exemplo, a base histórica, a base de comparação, ela está bastante inchada em função ainda da comercialização em janeiro, fevereiro e uma parte de março, com os automóveis e comerciais leves com o IPI reduzido. Eu lembro que a partir de 1º de janeiro de 2015 houve a elevação da alíquota do IPI, mas todo o veículo que tinha sido fabricado até o ano de 2014 foi comercializado no primeiro trimestre do ano passado. Então, com isso, nós temos um número relativo bastante negativo. Como eu disse, negativo forte, mas dentro da expectativa que nós já tínhamos. Em caminhões, eu acho que há algo muito semelhante, né, Saltinho? Você quer comentar? Em caminhões, logicamente não temos o efeito do IPI, mas tivemos também aquele efeito de final de 2014, com a reeleição da presidente Dilma, o anúncio já antecipado do ministro Levi e incertezas quanto à continuidade do PSI. Vamos lembrar que o licenciamento de janeiro de caminhões, o ônibus representa vendas aproximadamente 60 dias anteriores, né? Nós estamos falando de vendas de outubro, novembro, aproximadamente. Então, houve talvez uma base também um pouco mais alta no final de 2014, que fez com que janeiro de 2015, em termos de licenciamento, tivesse um número mais expressivo. Não que isso seja um reflexo, vamos dizer, de maneira diferenciada para a situação que a gente tem de mercado hoje, porque ainda o mercado está muito baixo, mas essa queda de quase 40%, né, 42%, ela é refletida principalmente por essa base um pouco maior do final de 2014, ou seja, refletiu no licenciamento de 2015. Bem, e ficando nos números negativos, nós lembramos que o ano passado, na área de autoveículos, nós fechamos com uma queda de 26,6%, e o colega de vocês que mais perto chegou, errou por 50%. Então vocês vejam que nós erramos, mas não erramos sozinhos, erramos todos juntos, né? Então eu queria chamar aqui a Tereza Raquel Bastos, repórter da Globo Rural, que no palpite colocou menos 13%, né? E com isso ela fez jus ao prêmio, que é o... Parabéns. Depois, Tereza,
Abre e confere, hein? Não aceitamos reclamações posteriores. Então, mas eu espero que esse ano também todo mundo erre bastante. Principalmente quem colocou negativo, inclusive a própria Anfávia. E, Tereza, tem uma regra que ganhou uma vez, não participa mais, né? Certo? Tá perfeito. Parabéns, viu, Tereza? E indo agora para a área de máquinas agrícolas e rodoviárias, nós também tivemos um desempenho bastante ruim. Nós temos uma queda também de 29% sobre dezembro, sobre o ano seguinte 53%, também dentro de uma expectativa que nós já tínhamos, mas aqui eu confesso, em termos de máquinas, nós tivemos uma queda superior à nossa expectativa. Nós estávamos imaginando que conseguiríamos em janeiro repetir o mês de dezembro. Em colheitadeiras, isso praticamente aconteceu. Eu quero lembrar que na área de máquinas agrícolas, mês de janeiro, fevereiro e março, em termos de sazonalidade, são as vendas das colheitadeiras, tivemos, mas confesso que não esperávamos uma queda tão grande na área de tratores. E, para mim, eu continuo dizendo, de uma forma bastante sem fundamento na minha análise. Se nós olharmos o agronegócio como um todo, o negócio vai caminhando bem, as safras são recordes, tanto a do 15-16 como a previsão 16-17 são de safras recordes, produtividade boa dos vários produtos, e eu reputo realmente a questão política que contamina o nível de confiança do investidor como a principal causa dessa queda mais acentuada na área de tratores agrícolas. A nossa expectativa é de que a gente consiga, nos próximos meses, fazer uma reversão desse desempenho um pouco mais negativo do que nós esperávamos, para que a gente possa fechar o ano mantendo a previsão da área de tratores e máquinas rodoviárias. No próximo, nós temos exportações. Exportações, nós estamos com, em termos de unidade, um crescimento bastante significativo, 37% de crescimento contra o mês de janeiro do ano passado. Contra dezembro, nós tivemos uma queda, mas o importante aqui é que no mês de janeiro nós tivemos esse crescimento de 37%, embora na área de máquinas uma queda física de 40%, e o que acabou prejudicando bastante a exportação em valor, em dólar, uma queda de 18%, influenciada principalmente pelo mix, uma queda de 40% na exportação de máquinas, que tem um valor final bastante alto, conjugado com uma queda nas exportações de caminhões, que também tem um valor mais alto, de 28%, influenciando bastante o preço médio. Em veículos leves, nós tivemos um aumento físico das exportações de automóveis de quase 41,7%, e de comerciais leves 47,8%. Portanto, a gente continua com uma priorização de vendas na exportação, continuamos trabalhando junto com o governo na abertura de novos mercados. Temos um desafio especial nesse primeiro semestre, que é a renegociação com o acordo com a Argentina, que é o nosso mais importante cliente. E já fizemos uma reunião com a nossa conselheira na Argentina,
trocamos uma ideia com o governo brasileiro, mas ainda esse mês nós deveremos conseguir fechar uma posição comum entre a ANFAV e a DEF, de forma a poder, de forma conjunta, de forma em consenso, monitorar ou sugerir qual é o acordo desejado pelo setor privado ao governo brasileiro e ao governo argentino. No próximo é a produção de máquinas agrícolas e rodoviárias. Importante é destacar que, em realidade, é a queda contra janeiro de 2015 de cerca de 65%. Eu diria que nós temos aqui uma necessidade de ajuste de estoque bastante forte, bastante intensa, e vamos continuar nos próximos meses tendo produções muito baixas, de forma a poder termos um ajuste de estoque melhor. A mesma coisa na área de autoveículos, uma produção em relação a janeiro com uma queda de 29,3%. Vocês vejam que está muito consistente com a própria queda de mercado, porque nós precisamos buscar o ajuste do estoque. E aqui um detalhe importante. A produção de janeiro de 2016, ela retorna a janeiro de 2003. Então, nós estamos falando em 13 anos de recuo no nível de produção no mês de janeiro. É algo bastante forte. De novo, uma necessidade de ajuste de estoque por parte das nossas associadas. E falando em estoque, nós tivemos uma queda no número absoluto do estoque, 271 mil unidades para 254 mil unidades. Em termos de dias de vendas, considerando a média diária da venda de janeiro, nós tivemos 3 dias de redução no nosso nível de estoque, 52 dias com estoque de 31 de dezembro para 49 dias com estoque de 31 de janeiro. Ainda o estoque é bastante alto, e com isso nosso nível de produção deve continuar sendo ajustado nos próximos meses. Tivemos um impacto bastante forte com isso na nossa capacidade ociosa de produção. Evidentemente, nós temos hoje uma capacidade ociosa bastante alta de produção. Temos, em termos de nível de emprego, um número praticamente estável em relação ao mês de dezembro. Porém, encerramos o mês de janeiro com 6.300 funcionários em layoff, 35.600 funcionários no PPE, ou seja, dos 129.400 pessoas, que é o efetivo direto de pessoal nas nossas fábricas, 41.900 pessoas estão ou em layoff ou em PPE, refletindo com isso o excedente de pessoal que nós temos nas nossas fábricas, oriundo da capacidade ociosa. Já foi amplamente noticiado, além desses números de funcionários em layoff e PPE, várias empresas estão concedendo férias coletivas, estão licença remunerada, estão estendendo na semana de carnaval a não produção. Tudo isso na tentativa de buscarmos a máxima proteção ao nível de emprego. Mas, de novo, claramente, nós temos um excesso, um excedente de pessoal nas nossas empresas. Em termos de previsões, nós estamos mantendo inalteradas, até porque os números que nós apresentamos em janeiro, como eu disse, com exceção das máquinas agrícolas, estavam dentro do nosso radar. Não iremos fazer nenhuma alteração nesses números. A próxima. Bom, e esse mês, além de dizer simplesmente muito obrigado ali, né?
nós preparamos um material acessório para mostrar a vocês e deixar disponível a vocês. Se refere a uma análise do preço dos automóveis no Brasil, que nós tínhamos prometido, né? Então, estamos cumprindo. Então, em termos de preço de automóveis, por exemplo, das associadas da Anfávia, o automóvel mais barato é o Fiat Palio, Fire Economy 1.0, 2.0, duas portas, com preço em reais atuais de R$ 28.360, que, ao dólar médio de dezembro, em dólar, representar 7.326 dólares. Se eu pegar o dólar médio de janeiro, que foi quando eu, inclusive, dei uma declaração de que nós tínhamos veículos em torno de 7 mil dólares, na média do dólar de janeiro, esse mesmo veículo em dólar sai por 6.997 dólares. Portanto, mostrando claramente que nós temos uma oferta de veículos nessa faixa. Com um detalhe extremamente importante, que se nós tirarmos os impostos, esse Palio, que no nível de câmbio de médio de dezembro custa 7.326 dólares, sem os impostos diretos de venda, significa que nós estamos vendendo por 5.342 dólares. Um detalhe adicional, aqui no Brasil, além dos impostos diretos, nós temos o que nós chamamos de impostos embutidos no custo de produção. Então, só para vocês entenderem, por exemplo, quando eu compro uma autopeças, eu pago imposto nas autopeças, mas eu posso compensar esses impostos dos impostos diretos sobre a venda do veículo. Mas quando eu pago imposto sobre alimentos, que eu faço as refeições dos funcionários para a fábrica, os impostos ali eu não posso compensar. Quando eu compro uma caneta para um vendedor nosso operar no escritório, eu não posso compensar. Quando eu pago imposto sobre a energia elétrica utilizada no escritório, eu também não posso compensar. Então, isso gera, sobre o preço líquido, mais cerca de 5% do meu preço líquido de impostos embutidos. E se eu retirar esse imposto, significa que nós estamos vendendo o veículo, esse veículo, por menos de 5 mil dólares líquidos. Esse é o drama da nossa indústria. Essa questão de imposto está melhor explicada na próxima. Num veículo 1.0, a gente se acostumou a dizer o seguinte: eu pago 100 sobre o veículo, aí no 1.0 eu pago 27% de impostos, no flex, veículo médio, eu pago 29,2% e a gasolina eu pago 30%, 30,4% de impostos. Só que o mundo não calcula assim. O mundo diz o seguinte: qual é o preço líquido de impostos e qual é a alíquota que o Estado cobra sobre esse veículo. Então, no caso do carro a gasolina médio, nós pagamos 43,7% de impostos sobre o preço que eu poderia vender. Ou seja, eu poderia vender por 69.600 e eu tenho que cobrar 43% de imposto para ter o preço final ao consumidor de R$100 mil. Então, essa é a verdade. Na tabela de baixo, e aqui eu não pus o embutido, hein? É só o imposto direto sobre a comercialização. No gráfico de baixo, você tem Japão, esse imposto é 5%, Estados Unidos, Califórnia, 7,5%, Coreia do Sul, 10%, México, 16%,
vai assim, Itália, do nosso Cláudio, 22%, que nessa tabela é o mais caro e a metade do que é cobrado aqui no Brasil. E já é muito alto na Itália. Então, vocês imaginem, quando a gente fala que nós temos a carga tributária mais alta do mundo, é aqui nós estamos demonstrando. E na próxima, nós temos a mesma coisa, mas considerando o imposto direto, mais o que eu chamei de impostos embutidos. No caso do carro médio, que é o comparativo à gasolina internacional, a minha carga tributária, em realidade, é de 54,8% de impostos sobre o preço líquido que nós poderíamos comercializar. Esta é a verdade do nosso setor. Nós fizemos aqui, baseado em 2004, qual foi a inflação no Brasil nesse período? 187,3%, o que representa muito perto o nosso próprio custo de produção, né? E a inflação cada um de nós temos. Então, inflação no Brasil, aumento de custo, 187%. Segundo a FIPE, o preço do automóvel novo, preço real praticado no mercado, nesse mesmo período nós tivemos um avanço de 23%, contra um aumento de custo de 87%. Se pegarmos o mesmo indicador feito pelo IBGE, nesse período 2,5% real. Mas temos aí um colega jornalista de vez em quando divulga chamado Preço de Verdade. Falamos com ele, baseado na Molicar, ele nos passou o dado. Nesse mesmo período de 10, 11 anos, o aumento real, efetivamente praticado sobre os veículos, foi de 8%, contra uma inflação lá que avançou para 87%. Então, esse é um dado que eu achei bastante interessante para tirar alguns mitos que permeiam a nossa sociedade. E tem mais um gráfico, eu prometo que seja o último, mas que eu acho extremamente interessante. Pegamos um Gol 1995, que oferecia aquela lista ali, limpador, desembaçador, vidro traseiro, ar quente, vidro verde, os itens, e custava em dólar 9 mil dólares, em 1995. O mesmo veículo Gol, no nome, custava em dezembro de 2015 $8.200, com uma série de listas de conteúdo adicional ao que tinha em 1995, tipo airbag, EPD, ESS e vai aí afora. E um novo sistema de motorização que, por exemplo, faz com que o veículo, rodando o mesmo número de quilômetros de 1995, economize em CO emita menos 98%, em NOx menos 97%, e com mais segurança. A cavalagem passou de 50 cavalos para 76 cavalos. Então, veja, essa é a verdade. Aqui estamos com um carro 20 anos de diferença e vejo que em dólar estamos cobrando muito menos. Na barra azul significa o seguinte: a barra vermelha é, em reais custava R$ 8.800 em 95, em dezembro de 2015 R$ 31.600. A barra azul significa o seguinte: o mesmo preço de dezembro de 95, R$ 8.800, se ele tivesse evoluído conforme a inflação de custos nossos, IGPM da Fundação Getúlio Vargas. Esse veículo, para ter o mesmo nível em IGPM, deveria estar tendo na tabela R$
R$ 2.500. Então, eu acho que com isso, Fernando, eu acho que a gente consegue demonstrar o seu pedido da evolução de preços de automóveis aqui no Brasil. Essa apresentação vai estar disponível no site também, certo, Fred? No site da ANFAVIA. E com isso, vamos para perguntas e respostas. Então, promessa cumprida, gente. Bom, vamos às perguntas. Por favor, se identifiquem, digam o seu nome e digam também o órgão de imprensa que trabalha. Cláudio Garçu, o site da Stampa. Parabéns por esta apresentação. Eu apenas gostaria de completá-la, se você tiver, com mais um dado. A renda per capita do brasileiro em dólares nesse mesmo período. Podemos levantar, mas eu posso te dar um outro dado. Por exemplo, pegando o mesmo veículo Gol, em 95 eram necessários 107 salários mínimos brasileiros. Em 2015 ou 2016, 40 salários mínimos. Então, nós tivemos uma redução do preço em salários mínimos bastante intensa também. Próxima pergunta. Pergunta sobre exportação, né? Considerando que, finalmente, a Argentina está optando pelo regime de câmbio flutuante, como é o Brasil, quer dizer, mais ou menos flutuante, né? Você acha que tem mais facilidade de se conseguir finalmente um acordo realmente de livre comércio, que não fique naquela conta maluca de dólar para cá, dólar para lá, volume? Isso, com o novo governo argentino, você acha que finalmente o Brasil vai ter um acordo de livre comércio? Bem, com os fundamentos econômicos mais transparentes, para não dizer mais ajustados, né? A realidade, nós ousamos, na primeira reunião com a DERPA, propor o conceito de livre mercado, que agora nós acreditamos que com o campo flutuante dos dois lados, não há mais nenhuma razão para salvaguardas ou estabelecimento de flex, controles adicionais. Então, a resposta é sim. Com a transparência do campo flutuante dos dois países, a nossa proposta pensava no livre comércio. Próxima pergunta, por favor. Bom dia, Fábio, do Diário do Grande ABC. Queria que o senhor comentasse a questão do PPE. Um número significativo de adesões são de montadoras da região do ABC. Eu queria que você comentasse esse fato, se isso está ligado à característica da produção local, caminhões e ônibus, e também a questão de carros populares, né, não todos carros luxuosos. Eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre isso. Não, eu diria o seguinte: o PPE é um programa aberto para qualquer segmento da economia brasileira, independentemente do porte das empresas. O que eu considero que no PPE boa parte dos participantes, ou de forma majoritária até, sejam da indústria automotiva, é em função da nossa cultura de negociação com os sindicatos. Nós temos uma relação muito transparente, muito madura, fruto de vários anos de aprendizado no processo de negociação. Então, eu acho que é muito mais fácil para quem já está, para o setor que está muito habituado a um diálogo aberto com o seu sindicato, buscar este acordo, demonstrando claramente as dificuldades da empresa, o momento de crise, e os sindicatos entenderem a necessidade de efetivamente utilizar o PPE como um mecanismo de transição em crise econômica. Próxima pergunta, por favor. Bom dia, Daniel Messi do Carplace. Diante dos dados apresentados de impostos, a gente pode pensar duas coisas. Uma é que, além da gente ser explorado,
O que a gente pode fazer? Vocês vão levar isso ao governo para tentar discutir, mostrar o resultado, mostrar que as montadoras estão demitindo? E outra, nos últimos anos houve a presidente trouxe muitas fábricas com a promessa de que teria que ter um mercado positivo e que não daria para vender como importado porque ela taxaria o máximo possível. E hoje a gente vê aí uma Chery com uma fábrica fazendo 100 carros por mês, a Honda com uma fábrica pronta, com cadeado na porta. Então, assim, ela vendeu um Brasil que não existe, um mercado que não existe. Bom, em primeiro lugar, no nosso setor, nós entendemos claramente a necessidade do ajuste fiscal da economia brasileira. Ao entendermos essa necessidade, nós não pretendemos, nesse momento, trocar qualquer ideia com o governo quanto à possibilidade de redução da carga tributária sobre os veículos. Até porque entendemos que politicamente, para ser bem transparente, não é um momento adequado. O que não me impede de demonstrar claramente qual é o peso dos tributos sobre os nossos produtos. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é quanto à questão do potencial do nosso mercado. Aliás, talvez em abril a gente consiga fazer uma atualização daquele trabalho que nós chamamos de 2034, que demonstrava claramente qual é o potencial do mercado brasileiro. Hoje nós temos uma das piores taxas de motorização da população brasileira. Nós temos aí, dependendo do número da frota, de 5,5 a 6 habitantes por veículo. Argentina, 3. Então, para igualar a taxa de motorização da Argentina, nós teríamos que vender do dia para a noite quase 42 milhões de unidades. Então, o potencial do mercado brasileiro é muito grande, é muito forte. A questão da mobilidade que a gente vê em São Paulo, ela é diferente da média do Brasil. Tanto é que naquele trabalho nós identificamos claramente que na cidade de São Paulo, foi de 2004 a 2013, se não me falha a memória, as vendas então, são números potenciais que demonstram claramente o nosso mercado. Eu acredito que nós vamos atingir níveis de mercado muito superiores a 5 milhões de unidades. Nesse trabalho atualizado, vamos poder identificar quando uma expectativa. Mas o potencial brasileiro é muito forte. E a prova disso é que dos 82 bilhões de reais anunciados de investimentos pelas empresas associadas da Anfávia, nenhum centavo foi cancelado. E volto a lembrar, em junho e julho de 2015, do ano passado, mais 8 bilhões de reais foram anunciados de investimento. Ninguém investe uma montanha de dinheiro dessa se não tiver uma visão, uma perspectiva de potencial de mercado. A questão da Honda, com a fábrica de Itirapina, né? Eu achei uma atitude extremamente responsável. Fez o investimento prometido e, num momento de crise, para não ter mais problemas com o nível de empregos, decidiu não colocar em operação a fábrica, de tal forma a não prejudicar o quadro de funcionários da fábrica de Sumaré. Me pareceu extremamente responsável essa atitude e ganhou o apoio nosso aqui da fábrica. Próxima pergunta, por favor. Ricardo Hernandes, Coisas de Agora. Minha pergunta é para o Marcos Saltini, específico sobre caminhões. Se o ano de 2015 foi ruim, a perspectiva para 2016 é bem pior, porque a economia é travada. E eu queria saber se você tem uma informação específica sobre o aumento do custo de produção em razão do PPE. O dinheiro do PPE tem que sair de algum lugar.
E a área de caminhões, do jeito que anda, seguramente vai ter um custo de produção maior sem ter a produção. Eu gostaria de saber especificamente na área de caminhões qual é a situação, visto que o ano claramente não vai ser melhor que 2015. Bom, Ricardo, a própria previsão da Anfávia prevê para veículos pesados uma queda de mercado para 2016 em relação a 2015 de quase 14%. A gente já previu que esse ano seria ainda um ano bastante difícil. 65 mil. Ah, bom, você está falando de acumulado de queda, é mais ou menos isso, né? É lógico que hoje o nível de ociosidade nas fábricas de caminhão beira os 60%. Nós estamos fazendo, o próprio Moan disse, isso não é só no segmento de caminhões ou de veículos pesados, mas em todos os segmentos da indústria automotiva. Nós estamos fazendo os maiores esforços para preservar os empregos, até porque é uma mão de obra qualificada, que nós investimos muito para qualificar e custa muito caro requalificar essa mão de obra. Então é a tentativa de preservar, na expectativa de que a gente consiga passar por esse momento mais complicado que o país enfrenta e voltar a ter um ritmo de crescimento. Claro que o nosso mercado está extremamente ligado à questão da economia. Se você tem PIB, fatalmente vai precisar transportar, e a nossa base de transporte de carga é 65% focada no transporte rodoviário. Então isso, enquanto o país não retomar um ritmo de crescimento ou não estancar a queda da economia... Vira coletiva, viu a queda nas vendas, teve uma queda na quantidade de veículos que vocês puderam ter aí, mas na parte financeira não foi uma queda tão acentuada pelo aumento das vendas dos veículos SUVs, né? Que são aqueles carros fechados, aquelas caminhonetes fechadas, para quem não entende. Mas muito legal essa coletiva, espero que tenham gostado. E vamos lá para o estúdio, em breve teremos mais coisa aí para vocês. Sou eu, Pedro Rodrigo, aqui para o programa Raio X Garage.